Olá meus amigos, tudo bem? Eu estou aqui em Encarnación numa manhã gelada em que faz 7 graus mais ou menos, uma sensação abaixo disso com certeza. Mas por que eu estou aqui? Porque eu quero apresentar para vocês quais foram os critérios que eu utilizei para comprar o meu carro, critérios que talvez vocês também devam considerar na hora de buscar o seu. Além disso, eu quero mostrar exatamente o modelo que eu comprei, detalhes sobre ele e muito mais. Então, já deixa o like nesse vídeo porque vai valer muito a pena. Ó, essa aqui é a prova de que no Paraguai sim faz frio, viu? Amanhã aqui está lindíssima com esse nevoeiro aqui em cima do Rio Paraná. Meus amigos, e quais foram então as opções que eu cogitei comprar no meu momento de pesquisa? Ou melhor, antes disso, vocês sabem que quando a gente morava aqui no centro de Encarnación, um apartamento mobiliado, não tinha garagem e tudo mais, e pra gente não fazia sentido comprar um carro, pagar estacionamento, etc., sendo que a gente trabalha em casa, fazia muito mais sentido a gente simplesmente continuar utilizando Bolt, Uber, essas coisas. Era economicamente muito mais viável, fazia muito mais sentido. Só que nós nos mudamos para fora do centro, né? A gente passou a sair um pouco mais, etc. E em especial com a chegada do José, meu filho, que vai chegar em breve, made in Paraguai, a gente verificou a necessidade de ter um carro, ainda que carro às vezes é um passivo, né? Você descapitaliza, etc. Mas tudo são prioridades, né? Então a gente passou a cogitar comprar um carro para fazer viagens mais frequentes pelo Brasil, enfim, por vários motivos. Então por isso que nós compramos o carro somente agora, e depois quase de um ano de Paraguai. Mas vamos lá. Quais foram as opções que eu cogitei? Vamos lá. A primeira, eu vou dar 4 opções para vocês. Quero ver quais que vocês adivinham. Primeira delas, realizar um sonho antigo. Realizar um sonho antigo de comprar uma Mercedes antiga, ok? Primeira opção. Segunda opção, um carro que não chamaria atenção no Brasil, um carro relativamente comum aqui. Terceira opção, a Toyota Wish, que foi o vídeo que a gente gravou com o carro do Tio Alfredo. E a última opção, eu acho que o carro mais paraguaio que eu poderia ter cogitado comprar. En un barrio de Asunción, gente viene y gente van, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la entramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. E depois de todo esse suspense, qual carro vocês acham que foi? Sim, foi uma Toyota Voxy. Então, meus caros, eu nunca tinha imaginado que um dia eu ia querer muito comprar uma minivan. Só que por que então que a gente não pegou uma Mercedes antiga? Por que a gente não pegou uma Tucson, uma Sportage ou a Santa Fé, que era a nossa principal escolha, talvez? Primeiro, os SUVs, assim, foi muito difícil achar um em bom estado. Muito difícil achar um em bom estado, a maioria muito judiado, tá? E caro, muito mais caros, sabe? Ok, que os carros eram interessantes, a maioria deles a diesel, por exemplo, no Brasil não tinha diesel, aqui tinha diesel, né? Mas muito mais caros, a gente não achou valer a pena. Por que não comprar Mercedes, por exemplo? Cara, enfim, a gente tá na época de realizações, pô, tem manutenção cara, esse tipo de coisa, né? Não ia ser um carro que atenderia perfeitamente a gente.
Por que a gente não comprou uma Wish? Porque a gente verificou que nós precisávamos ainda mais de espaço, né? E às vezes para viagem, para às vezes trazer um familiar de Foz, algo nesse sentido, carregar, poxa, 2 cadeirinhas, carrinho, mala de viagem para, enfim, 2 adultos, 2 crianças, talvez ia ficar um pouco complicado. E também as Wish que eu achei, elas estavam com um preço mais puxado do que eu gostaria, sabe? E pensando numa fase de que a gente está numa contenção de gastos, né? Então a gente, assim, vamos fazer a decisão mais racional possível. Eu depois, num shorts, por exemplo, eu falo exatamente quanto que custou, etc. Num outro vídeo, se vocês quiserem, como é que foi a experiência de compra, eu posso fazer para vocês, tá? É um carro muito mais em conta, um carro extremamente comum aqui no Paraguai. Então, assim, não que seja fácil de achar em bom estado, né? No geral, carros usados aqui não são fáceis de achar em bom estado, mas devido à quantidade de modelos, né, e variações, né, da Vox, da Noah, que é uma irmã gêmea dela praticamente. Então, assim, é um carro que minerando você encontra um em bom estado, tá? Só que não fui eu que fiz isso. Tem uma pessoa, né, que trabalhava com isso no Brasil, né, que, enfim, comprou esse carro e me vendeu ele aqui no Paraguai. Então eu fiz ao contrário do que todo mundo falava. Todo mundo fala assim, você tem que comprar um primeira importação, caro pra caramba. Você tem que comprar uma primeira importação, carro que nunca foi emplacado no Paraguai. É o melhor dos mundos? Sim, é o melhor dos mundos. Se você está disposto a pagar por essa segurança de pegar um carro que chega aqui em estado de zero. É incrível como que chegam aqui os primeiros importação. O nosso principal motivo de compra de um veículo era especialmente para viagens. Tá? Então eu precisava de um carro grande, eu precisava de um carro confiável, eu precisava de um carro de manutenção fácil e eu não queria ficar preso a opções que também tinham no Brasil. No início eu também fiquei, tá? Porque eu ficava pensando assim, não, cara, eu vou pro Brasil com esse carro, se eu for para Minas, algo nesse sentido. Cara, chegam relatos assim assustadores da polícia do Brasil. O pessoal fala da polícia do Paraguai, filho, a polícia do Brasil é 10 vezes pior, entendeu? Por quê? Os caras inventam documentos que não têm necessidade, tanto é que os brasileiros aqui estavam tendo que pedir ajuda para o consulado, para eles emitirem documentos extras para comprovar que você mora aqui, não sei o quê, porque a Polícia Rodoviária Federal Especial lá do Brasil tá um desastre. Os caras estão extremamente arbitrários, inventando requisitos documentais que não existem, uma loucura, tá? Então eu tinha esse medo. Pô, cara, eu fui pro Brasil e tal, viajando com minha família e tudo mais, e se um cara desses encrespar comigo, é um carro que chama mais atenção? Só que eu pensei o seguinte, cara, eu vou deixar de comprar um carro que me atende melhor, que tá com preço melhor e tudo mais, sendo que eu fico 99% do tempo no Paraguai por causa de medo desses caras. Então, assim, quando eu vou pro Brasil, eu vou me preparar da melhor forma possível para evitar ao máximo que eu tenha problemas, né? Colocar câmera no carro, esse tipo de coisa, que eu recomendo fortemente. Volta a chegar mais perto aqui para vocês verem o tamanho do carro. Ó. É um carro bem alto, ele é mais alto que eu, inclusive. Ó. Ele é mais alto que eu. Mas, vamos falar um pouco sobre o carro. Primeiro, ela veio do Japão, né? Então é um carro de fabricação japonesa. E uma das coisas que mais me agradou no carro, né, e foi um dos motivos de compra, é justamente o tamanho. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse porta-malas, meus amigos. Eu devia ter trazido uma trena. Cara, eu já carreguei uma geladeira aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia. Eu já carreguei uma geladeira. Fui levar uma geladeira para um amigo. Ela coube aqui atrás. Outro motivo, ela tem muito espaço de bagagem aqui, ó. Aqui eu coloquei uma bateria, carregador de bateria de carro, uma extensão, um tripé ali que eu não estou usando, extintor, etc. Ela tem 8 lugares, tá? São 8 lugares. Então eu posso abaixar isso aqui, ó. Então eu posso simplesmente vir aqui, puxar isso aqui, e aí eu posso puxar aqui em cima, ó, tem uma travinha aqui. E aí ele baixa aqui, ó. Ele baixa aqui, tá travado. E agora, meus amigos, eu não tenho simplesmente só 7 lugares. Na verdade, eu tenho 8 lugares aqui atrás. E mesmo com 8 lugares, eu ainda tenho um porta-malas interessante, né? Tem esse baú aqui atrás e por aí vai. Todos têm cinto no meio, tem cinto aqui também. Então são 8 lugares aqui atrás. Ele vem com umas cortininhas, mas depois eu mostro esses detalhes para vocês. Outra coisa fantástica desse carro são as portas de correr, que abrem e fecham automaticamente. Olha.
E dos dois lados, ó. Esse aqui também abre e fecha automaticamente, ó. E isso é super legal porque se você tá numa vaga de garagem apertada, é fácil de você parar, é um carro mais largo, mas é mais fácil de você parar. Uma criança não vai simplesmente estourar a porta do carro na parede. Então isso é super prático para acessar o veículo em especial. Então assim, as palavras que eu resumiria esse carro é espaço, conforto para todo mundo, praticidade, né? E ele é muito bom para viagens. Por exemplo, ó, posso simplesmente puxar aqui que a porta do carro, ó, fecha sozinha. Ainda que a Sportage, o Hyundai Santa Fe, etc., sejam carros bons, espaçosos, a Santa Fe tem 7 lugares, só que ela perde completamente o porta-malas, né? Enfim, não tem comparação. Uma outra coisa interessante é que esses bancos, eles correm para frente e para trás. Então, eu posso melhorar ou piorar o espaço que está lá atrás. Ou se eu rebater os bancos, eu consigo um porta-malas ainda maior. Para vocês terem uma ideia, um sedã normal aí vai ter aí uns 450, 500 litros. Aqui, com a configuração sem os 8 lugares, né, configuração só com 5, cara, já dá mais de 800, entendeu? Isso se eu considerar só até a altura do banco. Se eu considerar o que eu posso colocar acima disso, que porventura não é recomendado, claro, mas que eu posso colocar, cara, a capacidade é astronômica. Outra coisa é que esse carro aqui, ele tem cinto de 3 pontos nas duas pontas, né? No do meio é só cinto subabdominal, é um carro 2006, né? Então, gente, vamos levar isso em consideração. E aí, por exemplo, esse aqui do meio, só eu colocar o cinto aqui para baixo, aí eu posso puxar isso aqui, ele vira um negócio com porta-copos, né? Ou se eu quiser, se eu não quiser levar ninguém aqui no meio, isso aqui vira um corredorzinho. Então, tem um corredorzinho ali que pode botar uma geladeira. Esse espaço aqui, se quiser ficar só com 2 adultos nas pontas. E lá atrás também da mesma forma. Pode fazer isso pela frente ou por trás. E dependendo da forma que você desejar, você pode ficar inclinado mais para frente ou mais para trás. Um outro motivo que nos levou a comprar esse carro são as saídas de ar-condicionado. Olha que interessante, ó, tá até saindo fumacinha, ó. Agora lá fora já está 8 graus. Um dos motivos que também nos fez comprar esse carro, pensando em conforto, que são as saídas de ar-condicionado dos bancos daqui de trás. Aqui, aqui, ali. Eu também tenho, ó, aqui no teto, ó. Eu tenho aqui no teto para quem está nessa fileira aqui de trás, do meio, e eu também tenho para quem está nessa fileira aqui de trás. E, diferentemente da Wish, por exemplo, que é um carro com 7 lugares, que não tem essa saída de ar na traseira. Então, assim, se você está numa viagem longa e tudo mais, cara, vai ficar gelado para quem está aqui na frente e não vai ficar fresco para quem está atrás. Da mesma forma, outros carros, né, que às vezes não tem essa saída no teto ou nas laterais do carro. Então, esse foi um item de conforto que a gente achou, assim, muito bacana. Dá para controlar individualmente, eu posso simplesmente colocar aí no desligado, no low e no high, então pode ficar com a força do vento que eu quiser. Uma outra coisa que a gente gostou bastante nesse carro é o tipo de banco. Tá vendo que o banco é de veludo? Não é nem de couro e nem aqueles de tecido. Cara, isso aqui é muito bom, né? Eu lembro de um tempo antigo do meu tio que tinha esse tipo de banco. Assim, eu acho que é o melhor tipo de tecido. Ainda que para criança não seja o ideal, né? Mas enfim, a gente escolhe as nossas lutas. Outra coisa muito interessante desse carro é a quantidade de porta-objetos. Eu tenho porta-luvas? Tenho. Eu tenho outro aqui em cima, ok? Aí eu tenho porta-luvas aqui dentro do volante. Esse aqui é airbag, não é porta-luvas. Eu tenho porta-objetos aqui na porta. Na outra porta também eu tenho porta-objetos. Eu tenho esse aqui que eu não sei, faço ideia para que serve isso aqui, né? Eu tenho, esse aqui é uma lixeirinha que a gente usa. Eu tenho porta-copos. Porta-copo aqui, um porta-copos aqui, tá vendo? Além disso, eu tenho mais um porta-objeto aqui, que na verdade está sendo porta-dinheiro. Tomadinha 12 volts. O volante, ele ajusta a altura, esse plástico aqui está estragado, mas eu só coloquei ele para dentro de volta. Tem controle de rebatimento de retrovisor e tudo mais, altura regulagem do farol, isso aqui é um porta-moedas e por aí vai. Tá? Tem um porta-óculos aqui em cima, tem negócio com espelho, do outro lado também tem. Tem lâmpadas tanto aqui quanto lá atrás, então é bem interessante isso. Então o carro fica bem, e tem um mais aqui na frente, né?
Então é bem interessante porque o carro consegue ficar bem iluminado, um carro grandão. Mas vamos trocar em miúdos, né, essas informações. Vamos lá. A Vox ela tem em torno aí de 4,65 metros de comprimento, tá? De largura ela tem aí 1,87 m, se eu não me engano, 1,87 m, 1,88 m, só de largura. De distância entre eixos, entre as duas rodas, aí já são aí 2,82 m. E quanto à altura, ela tem uns 16 centímetros de altura mais ou menos. Então é bem razoável a altura do solo dela. Um ponto que foi muito importante para mim na hora da gente comprar a Vox foi a motorização e o câmbio. Por quê? Ela tem um motor 2.0, só que o pessoal fala, é o mesmo motor do Corolla Shay que vende no Brasil. Não é, meus amigos. Eu fui olhar a nomenclatura do motor, eu fui olhar várias informações técnicas em sites gringos. E, na verdade, esse motor aqui, ele é um motor 2.0, ok? Só que ele é um 2.0 injeção direta. Não existe motor 2.0 injeção direta no Brasil, é o sistema de injeção direta da Toyota chamada D4, tá? Eu vou colocar aí o nome do motor, se não me engano é o 1AZ FSE, que é essa versão aqui dos Vox até 2006, 2007. Eu prefiro esse motor da Vox antes de 2007 do que o pós 2007, porque 2007 para frente tem alguns probleminhas crônicos, digamos assim, de óleo, esse tipo de coisa, que eu não acho tão interessante. A única coisa característica assim, né, que eles falam desse motor é que com baixa rotação, rotações mais baixas aí, marcha lenta, etc, ele vibra um pouco, mas é basicamente isso. E aí, o motor desse carro ele é interessante porque o fato dele ser injeção direta torna ele mais econômico, tá? E torna ele um pouco mais forte. Só que esse carro tem uma calibragem diferente pelo fato de ele ser uma minivan. Então, o motor, esse 2.0, ele é um motor quadrado, não sei para quem entende de motores, motor quadrado é o que tem basicamente a largura do pistão para o curso dele. Então, um motor focado aí em equilíbrio total entre potência e força, tá? Motores aí subquadrados ou super quadrados, ou os pistão mexe muito para dar muita força, muito torque, ou eles são menorzinhos, né? Eles são mais largos do que o curso, para o motor girar rápido e alta potência. Geralmente o motor de moto esportiva é assim. Então é um equilíbrio entre força e potência. Então os números deles não vão ser, nossa, que números maravilhosos. Não, é um carro focado em equilíbrio, segurança, conforto e tranquilidade. E falando em conforto, é um motor ele tem um câmbio CVT, tá? Um câmbio CVT, continuamente variável, só que não é aquele câmbio enceradeira, que é o que a gente brinca no Brasil. Não é, tá? Enfim, ele não faz uma simulação de marchas necessariamente, mas é super tranquilo. Eu já tive carros automáticos, esse aqui é o meu primeiro CVT. Pelo fato de ser um carro mais antigo, eu fiquei com medo de ser um CVT mais burro, né? Que era o que a gente estava acostumado no Brasil, mas não é o caso, tá? Então é super tranquilo, enfim, eu não tive problema nenhum com isso. Só um detalhe que carros com injeção direta, você tem que ficar um pouco mais esperto com combustível, tá? Então você tem que colocar combustível de melhor qualidade, são carros mais sensíveis a combustível ruim. Então sempre abasteça em postos confiáveis, se puder colocar aditivada, coloque, né? Tem muita gente que não se importa tanto assim com dados técnicos, quer saber curiosidades, especialmente por ser um carro importado do Japão e que veio com o volante do outro lado, tá? Ponto número 1. Essa troca que é feita do volante, cara, aqui no Paraguai os caras fazem isso com o pé nas costas, tá? Então fica tranquilo. Ponto número 2. Existem sim algumas questões chatinhas que vocês precisam estar cientes na hora de comprar um carro que o volante foi cambiado, que teve essa troca, né, da posição de direção. Vou te explicar alguns pontos. Vamos lá para as curiosidades. Primeiro ponto, tá vendo isso aqui? Esse retrovisorzinho? Todo mundo olha esse retrovisor, acha super legal, né? Eu acho super interessante, assim, tem uns carros japoneses que em vez de ter o retrovisor aqui, tem esse retrovisor aqui na frente. Só que quando não tem aqui, aquele retrovisor na frente, ele é o retrovisor de uso. Por que eles colocam lá na frente? Geralmente carro de taxista, carro de Uber, carro para chofer, que é para a pessoa não ficar virando a cabeça para os lados e não deixar o passageiro constrangido. Mas não é esse o caso, tá? Para que serve esse espelho aqui, tá, gente? Esse espelho é funcional. Vou mostrar para vocês agora mesmo para que ele serve. Ó, eu tô aqui na posição do passageiro e olha ali, tá vendo o que tá ali na frente? É a frente do carro. É o canto frontal esquerdo do carro.
Ou seja, é feito para o motorista ver a frente do carro e não correr o risco de esbarrar. Isso é muito legal. Curiosidade é que, no caso desse veículo aqui em específico, eles não trocaram os bancos de lugar. Então, o banco do passageiro está com alguns diferenciais. Aqui, ó. O banco do passageiro, ele tem, ó, regulagem de altura, ó. Tá vendo? Tem regulagem de altura. E o do meu que está lá no motorista não tem. Então, isso aí é interessante. A Dayana agora está privilegiada nesse ponto. Outra coisa que eu gostei muito desse carro é que ele tem encosto de braço para os dois. A maioria dos carros que a gente vê por aí, ele só tem no lado direito, que é o lado do motorista. Dessa Vox aqui em específico, veio nos dois lados, que é bem interessante, especialmente para viagens. E outra coisa legal é que ela tem esse negócio para subir, tanto essa alça PQP, tanto aqui, tanto do outro lado, quanto ali em cima, quanto aqui também, quanto ali e aqui também. Cara, é alça BQP para todo mundo. Uma outra coisa interessante é que tá vendo esse trilhozinho que tá aqui, ó? Esse trilho? Isso aqui é para colocar cortinas, tá? Tem esse trilho também nas portas, aqui em cima nas portas, aqui, tá vendo? Tem esse trilho aqui. E aqui atrás também tem trilhos. Aqui atrás tem a cortininha. As outras eu comprei e veio sem. Inclusive, no porta-malas, no vidro do porta-malas tem também o trilho para colocação dessas cortininhas. Acho que eu tenho certeza que em CDE você viu uma Vox dessas, especialmente daquelas mais antigas, que tem essa cortininha. Ó, um carro que eu não comprei porque o orçamento não deixou, ó. Esse aí, ó. Um dia a gente chega lá. Outra curiosidade desse carro é que a alavanca de câmbio na Vox 2007 para trás, né, 2006 e por aí vai, fica junto ao volante, não fica num console no meio. Se você olhar as Voxes 2007 para frente, você vai perceber que a alavanca de câmbio está bem aqui deslocada para a direita. Então o motorista está lá e a alavanca de câmbio está aqui. Não só na Vox, tá, galera? Enfim, a maioria desses carros, quando não está centralizado, está para a direita. Esse aqui não tem esse problema. Por quê? Porque a alavanca de câmbio, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Tá vendo? Aqui que está a alavanca de câmbio. Deixa eu ligar o carro para vocês verem. Então, ó. Ali, então, tá o controle. Aquela luzinha azul ali é porque tá frio o carro. Aí ele fica com essa luzinha azul. Depois eu falo de consumo, essas coisas. Então, ó, eu aperto aqui e vai mudar lá na frente, ó. Vou botar pra baixo, ó. Ré. Pra cá pro neutro. Ré de novo. E pra parar. Tá vendo? E esse botãozinho aqui é pra ele travar numa marcha, digamos, mais curta, para ele não ativar o overdrive. Então isso aqui é para você vai pegar um morro, vai subir alguma coisa, então ele utiliza isso daqui. Mas já que a gente já está com o carro ligado, primeiro ponto, mostrar aqui para vocês. Repare que o velocímetro está pro lado direito. Por quê? O volante era do lado direito. Do lado de cá tá o conta-giros, né, e o consumo de e a capacidade do tanque de combustível. Então assim, tem trip A, trip B, essas coisas, mas não tem computador de bordo, tá, galera? Eu já tô aí com 1/4 de tanque e o carro aí já fez 300 km na cidade, tá? Considerando que, enfim, não tô ligando muito para consumo, não é economizando horrores, mas assim, consumo 100% urbano desse tanque aqui, tá, galera? E aí, uma outra coisa interessante, outra curiosidade é isso aqui, ó. Os controles para abrir e fechar as portas traseiras estão aqui, ó. Estão do lado direito. Então é um pouquinho mais chato, tá vendo? Então, em vez deles estarem aqui, que é o que eu precisaria, né, que é mais prático para mim como motorista, eles estão aqui. Então isso pode ser um ponto chatinho que você tem que observar, tá? Se tem alguma outra coisa que porventura não te agrade ou seja muito grave para você. O volante ele regula em altura, eu acho que eu já falei isso, né? E aí, meus amigos, uma outra coisa super interessante é a questão do rádio, porque ele tem uma central multimídia, um carro 2006 com uma central multimídia desse tamanho, só que o GPS, etc, não funciona aqui. Na verdade, esse tipo de central multimídia só funciona no Japão,
Então, assim, você precisa, não que você precise falar japonês, mas para essas funções, assim, isso aqui, para colocar um CD, auxiliar, esse tipo de coisa, é basicamente para isso, tá? Uma coisa que eu achei engraçada é que quando eu comprei o carro, ele veio com um CD já. E olha a primeira música. Então já veio com música paraguaia o carro, entendeu? Já veio com um CD, esse aqui é do antigo dono, que ele deixou aqui o CD. Mas enfim, tem rádio FM, tem uma outra coisa aqui que se não tiver CD, não tiver nada, tem uma coisa aqui que chama Music Stylist, que é isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Só que é mó legal porque ele meio que simula como se fosse uma rádio, sabe? Olha pra você ver. Music Stylist. E aí é engraçado porque, olha... You are listening to Music Stylist. Enfim, mas aí sim, é mó legal porque os caras falam japonês, tem uma seleção de músicas e tudo mais. Só que isso daqui, assim, é bem básico, tá? Porque o GPS não vai funcionar. Inclusive, esse aqui é o sensor do GPS, só que só vai funcionar no Japão, entende? É bem limitado, tá, galera? Isso aqui você tem que trocar. Você tem que trocar, não tem muito como fugir disso. Deixa eu tirar aqui do Music Stylist e deixa eu botar na música paraguaia, que eu já decorei já. E aí, pessoal, eu acho que no geral é isso. Tem mais uma curiosidade que eu acabei de me lembrar. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu tive que colocar esse espelhinho de olho de peixe, por quê? Tá vendo que eu tô aqui na posição de motorista, né? Tá vendo que eu tô enxergando metade do carro? Só a outra metade que tá pra rua? Da mesma forma, seria lá do outro lado, só que a porta agora tá aberta. O que acontece? O carro, pelo fato do volante original ser do lado direito, o retrovisor também tá regulado para que esse aqui do lado esquerdo, ele fique mais fechado e o do lado direito fique mais aberto. Entende? Então isso é um problema. Ok que o retrovisor desse carro, pelo fato dele ser grande, tá ok, né? Tá razoável. Olha lá, um Guarani, ó. Tô aprendendo em Guarani agora. Enfim, aí eu comprei no Brasil, quando eu tava no Brasil, eu comprei esses espelhinhos olho de peixe para colocar aqui, tá? Então isso aí é uma outra curiosidade que você tem que sim levar em consideração. Basicamente a gente fala sobre o consumo de combustível do carro, tá? Ele tem 60 litros o tanque, tá? E consumo urbano aí vai dar uns 400 quilômetros, na verdade vai dar mais, né? Se você contar com a reserva. Então vai dar no mínimo 400 quilômetros rodando na cidade. Então é uma média assim razoável para a cidade. E na estrada, eu não cheguei a testar ainda o consumo de combustível porque eu ainda não fiz viagens. Mas, enfim, pelo que eu vejo na internet, é em torno de 12, 13 por litro. Então eu não sei se vai realmente ser isso tudo, tá? Mas eu tenho esperança assim, que sim, seja facilmente supere a casa dos 10 km por litro. Uma outra coisa que eu gostei bastante desse carro isso aqui deve ser, eu não sei para que serve isso, se é para colocar, não sei, faço ideia. É isso aqui, ó. O apoio de pé do câmbio automático tá do lado direito, não do lado esquerdo, né? Mas isso é uma outra curiosidade pelo fato do carro ter sido trocado do lado do volante. Outra coisa que eu gostei bastante é isso aqui, ó. O assoalho completamente plano, tem um degrauzinho aqui para subir e a porta ela fecha automaticamente, ó. Então tá aqui, ela fecha automaticamente, isso é bem interessante. A roda original não é essa, tá, galera? Essa rodinha aqui parece que foi trocada. Aliás, o carro tá um pouco sujo, mas eu levei lá no Wagner para dar um geral no carro, só que eu já sujei um pouco. Então, o carro aí tá lavado aí pela Bugnaip Auto Detail. Eu acho que eu tenho o cartão deles aqui, ó. Aqui o cartão deles aqui, ó. Bacana pra caramba. De detalhes finais sobre o carro, esse daqui, quando eu aperto aqui, ele manda o ar-condicionado para saídas de ar traseiras. Um ponto negativo desse carro que eu só descobri, assim, não é que eu só descobri, eu só prestei atenção, meio que tarde demais, é que esse carro aqui não tem ar quente. Então, nessa época agora de frio,
a gente tá sentindo um pouco de falta de não ter ar quente o carro. Se tem, eu não aprendi a ligar, né? Vou ter que usar aí o Google Lens com o japonês para ver o que eu faço. Mas pelo que me parece, esse carro não tem ar quente, somente ar condicionado. E é isso então, meus amigos. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E agora, vamos curtir o Domingão em Família, né? Vambora? Ó, mais uma dica. Freio de mão aqui no pé, tá? Vamos lá. Freio de mão no pé. E vambora! Vamos aumentar o volume. Se minga por aro que se haga, se minga por amo morir.